Epidemias, pandemias, essas doenças infecciosas que se abatem sobre a humanidade, elas, além de afetarem a nossa saúde, né? Além de trazerem as doenças próprias, né? Às vezes é uma tosse, às vezes é uma febre, às vezes uma pneumonia, etc., elas também alteram o nosso comportamento individual e nosso comportamento como sociedade. A gente viveu isso na pele, a nossa geração vivenciou isso na pele. E hoje, no Humanamente, programa em parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, vai conversar sobre isso com o professor doutor Taki Cordaz. Taki Cordaz, ele é diretor do Serviço de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Meu colega, eu, Daniel Barros, colunista da Band News FM e psiquiatra, vou ter o prazer de conversar com o Taki sobre o lançamento de um livro no qual ele faz uma história das pandemias e das epidemias. Eu acho que a gente tem muito para conversar sobre como elas historicamente alteram o nosso comportamento, enfim, o que elas revelam sobre nós, como essa pandemia atual da Covid-19 tem nos afetado, como ela tem, o que ela tem revelado sobre nós e também o que a gente pode esperar para o futuro, já que, enfim, se tivemos pandemias tantas e estamos em uma agora, provavelmente teremos novas. Como é que a gente pode se preparar para isso? Taki, muito bem-vindo, obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente do Humanamente. Me conta a história desse livro, como é que surgiu a ideia de fazer um livro sobre pandemias e epidemias, você que é um psiquiatra. Bom dia, professor doutor Daniel Barros. Daniel, meu querido amigo e sócio em tantas empreitadas, né? Isso faz parte de um movimento interno. Eu, em fevereiro, março de 2020, resolvi que a minha atividade acadêmica, você conhece a minha atividade de escrever capítulos de livro, artigos científicos, da supervisão da aula, era muito pouco perto do que o Brasil precisava. Eu fui intoxicado ou picado por uma mosca azul de que o homem é um ser político no sentido aristotélico, da polis, da comunidade, né? E diante do que acontecia no Brasil, eu iniciei um programa não tão assistido quanto o seu no Instagram, não tão popular quanto o seu, mas eu comecei a falar de humanidades, comecei a falar de Brasil, comecei a falar de saúde, e eu comecei a perceber que a gente precisava ter uma atuação maior. Tem uma frase creditada a Dante Alighieri que é apócrifa, não é dele, mas que diz o seguinte, que os lugares mais sombrios do inferno estão reservados para aqueles que permanecem em silêncio em tempos de crise. Então, acho que a gente não pode permanecer em silêncio em tempos de crise. Há algum tempo atrás, eu fiz no meu Instagram uma palhinha sobre as principais epidemias e pandemias e o que cada uma delas tinha a nos ensinar. A editora Segmento Pharma e uma casa farmacêutica ouviram, gostaram da apresentação e me sugeriram um livrinho. É um livro pequeno, de 80 páginas, onde eu já ter escolhido várias outras epidemias e pandemias, mas eu escolhi 6 delas, né? E a começar na peste de Atenas e terminando agora com a Covid, e ao longo dessas 6, brevemente, né, eu falo um pouquinho das questões. Claro, você e eu não somos epidemiologistas nem infectologistas. O foco era falar um pouco da história e falar um pouquinho de como as populações reagiram a isso, a cada uma delas. Teve talvez uma semente desse livro, então, tá, que se posso arriscar aqui esse palpite, que no começo lá da pandemia, nós tivemos uma ideia juntos, inclusive, de fazer um livro sobre a representação literária das pandemias, né? Nós fizemos um livrinho que foi só um e-book, né? Saiu pela Artmed, que convidamos até outros autores
para discutir ali obras literárias que falavam sobre pandemias ou epidemias, que aí talvez nem eram necessariamente epidemias reais, era uma representação literária. E falamos ali da peste do Camus, falamos do diário do ano da praga do Defoe. Teve ali uma sementinha dessa ideia ou não? Teve sim, recentemente dei uma entrevista para um outro órgão de imprensa e falei que você e eu tínhamos escrito aí que é gratuito, inclusive, esse e-book, Uhum. pode ser baixado. Personagens e pacientes nas pandemias, né? Para quem quiser Três, dar um né? Google aí. O Personagens e É. Pacientes 3, mas esse é o Personagens e Pacientes nas pandemias. Quem quiser dar um Google tem de graça para baixar. E tem o capítulo do Dr. Daniel, do Daniel Defoe, Diário do Ano da Peste, tem a Uhum. Peste do Camus. Acho que são quatro Sim, sim. pestes, né, Uhum. no Tem o livro? Sim, Decamerão, né? O Decamerão, que Cameron. o Guilherme Spadini escreveu, que se passa também numa praga ali, numa peste, Eu falo aqui no livro da Peste Negra e do Decameron. E ele tem uma coisa que, aí já entrando um pouco, talvez, no seu livro, no Decamerão especificamente, tem uma coisa de uns jovens se refugiarem e tentarem aproveitar a vida ao máximo, porque, enfim, vamos morrer, tem essa peste acontecendo e tal. Esse é uma reação comum aí às pandemias ao longo da história, ou foi uma liberdade muito ficcional lá do Giovanni Boccaccio? Não, o Boccaccio, ele conta algo que é exatamente como você falou, são 7 moças e 3 rapazes que se juntam, se não me engano, na Santa Maria Novella, em Florença, e aí vão para um lugar afastado e durante 10 dias ficam fazendo contos picarescos, ficam brincando, ficam. Inclusive foi proibido pela igreja, né, em função Uhum. da coisa picaresca e erótica. Essa é uma das formas de reação. Sabe-se que, mesmo depois da peste negra, que já estava no fim, quando Boccaccio escreve isso, ocorreu exatamente isso. Muita gente saiu dizendo que, bom, é possível que o mundo ainda acabe, então vamos aproveitar. E tem um trecho de um sapateiro chamado O Gordo, Uhum. que descreve, primeiro de uma maneira muito dramática, está no livro, que ele fala que enterrei meus 5 filhos com as minhas próprias mãos. E depois ele fala que quando se percebe que estamos ao final, não há padre, não há freira, não há nobre, não há aldeão que não saiam e façam tudo o que podem do ponto de vista sexual, do ponto de vista revolucionário, revolucionário no sentido erótico, no Uhum. sentido, né, libidinal do termo. Há uma outra coisa mais próxima nossa, que é um bom exemplo. O primeiro carnaval depois da gripe espanhola, de 1919, Uhum. foi considerado, ainda é considerado, um dos maiores carnavais, de maior sensualidade. O povo parece que sai e quer viver tudo que não conseguiu viver, e ironiza, e tem até a descrição de que alguns carros alegóricos saíam sobre a forma de xícara, o pessoal brincando com a xícara. Por quê? Porque havia uma lenda urbana, um fake news, né? Uhum. De que os enfermeiros dos hospitais, lá pela meia-noite, ofereciam aos seus doentes a xícara da morte ou chá da morte para esvaziar logo o leito e conseguir Uhum. receber outros. Então a coisa da xícara virou um mote Do para isso, carnaval. para o carnaval. Em Atenas isso está descrito. Na peste antonina tem descrições de grandes bacanais. Uhum. Uhum. Então, assim, aliás, é uma das coisas que eu ouço muito, ainda não tenho dados empíricos, eu não sei se você sabe algo, que se diz que ao final da nossa aqui epidemia de Covid, que ainda está distante de ocorrer, Uhum. a sexualidade vai explodir. A gente já sabe da sexualidade pela internet, mas Uhum. fala-se de uma grande explosão sexual e libidinal aí. Não sei se você tem algum dado já sobre isso. Por enquanto, eu também não, assim, acho que isso não está se refletindo, até porque, como você falou, né, a gente está
ainda na pandemia, e a gente não sabe exatamente como vai evoluir, apesar do bom momento epidemiológico que estamos no Brasil, a gente não sabe exatamente como vai evoluir. E o que eu acho muito interessante, o que esses eventos revelam sobre a nossa natureza humana, como eles moldam, interferem com a nossa natureza e o que eles revelam. Talvez tenha alguma coisa sobre o nosso comportamento que fique sob controle em condições normais, mas nas pandemias ele aparece. O que é a verdade sobre nós? É na pandemia ou é fora da pandemia? Qual que é a verdade? Hoje a gente está conversando aqui no Humanamente, programa da Band News FM em parceria com o Instituto de Psiquiatria. Eu sou Daniel Barros, colunista da Band News FM e médico do Instituto de Psiquiatria, do IPQ, conversando hoje com o professor Taki Cordaz, diretor do Serviço de Transtornos Alimentares, e que tem tido, nos últimos anos, sobretudo aqui nos últimos anos da pandemia, uma atuação pública mais intensa, pública no sentido de trazer para os muros, pular os muros da universidade, o conhecimento, enfim, isso que é também um dos pés do tripé da universidade, né, tá aqui. A universidade no Brasil e no mundo, ela se pauta pelo ensino, então formar pessoas, pela pesquisa, que é produzir conhecimento, e pela extensão universitária, que é levar o conhecimento para a sociedade. Na medicina a gente faz extensão muitas vezes dando atendimento, montando ambulatórios, montam-se museus, então é uma forma de extensão universitária, só que o que você tem feito nos últimos anos também é uma forma de extensão universitária e é um papel fundamental do conhecimento do professor, do docente, não é isso? Eu acho que você representa, dentro da nossa especialidade, talvez o melhor exemplo, né? Há alguns anos, eu sou bem mais velho que o doutor Daniel, mas há alguns anos o médico que a imprensa falava para a imprensa era considerado picareta. Muitos deles eram mesmo, né? Parecia um show-off. Com o correr do tempo, a gente percebeu, e repito, você o faz com muito brilhantismo, que a divulgação científica, a necessidade de levar a academia para o povo, para a população geral, é extremamente importante, porque senão nós vamos deixar isso na mão de gente que não é competente. Então, vozes competentes precisam ir à população. Nós temos até um exemplo histórico. Nos anos 50, o Karl Jaspers, que é talvez o maior psicopatologista da nossa história, mas que depois se converteu em filósofo, ele tinha uma série de programas na Rádio Basileia falando sobre filosofia, sobre psicologia. O nosso querido Dr. Drauzio Varela também ajudou muito a divulgar a ciência, a medicina. Então, eu acho que hoje a gente não tem mais esse pejo de falar ao público. Nós não somos nobres, nós somos uma casta afastada da população, né? A gente tem que sim oferecer informações precisas. E, aliás, nunca foi tão necessário que a classe médica, a classe científica se manifestasse como agora. Eu vou te pedir licença só porque a gente estava falando do nosso livrinho. Tem um outro livro que eu particularmente me esqueci, que fala de pandemias e de epidemias, que na verdade, é a peça Édipo Rei, de Sófocles. Porque o Édipo Rei, quando o Tiresias, aquele cego que revelava destino, dizia que a peste de Tebas só será possível quando a grande verdade for revelada. A grande verdade é que Édipo casou com a sua mãe Jocasta e matou o pai. Esta peste que assolou Tebas ficcionalmente por causa do Édipo, Sófocles aparentemente, ou muito certamente, se baseou na peste de Atenas, que havia ocorrido 20 anos antes. Então ele tomou muitos desses aspectos para recriar ficcionalmente no seu Édipo Rei a peste de Atenas. O professor Taki, como eu disse, está lançando um livro. Como que é o título do livro? Mostra para quem está acompanhando no YouTube, Taki. Grandes Epidemias e Pandemias. Foi lançado agora na Páscoa, né? Foi lançado no dia 14 de abril.
Então, quem quiser se interessar, procure aí Grandes Epidemias e Pandemias, do professor Taki Cordaz. E a primeira que você retrata é justamente essa praga em Atenas, né? Isso é por uma questão de afinidade de ser grego? Isso é porque é historicamente uma das primeiras bem documentadas? Conta um pouco o bastidor dessa praga aí. Sabe-se que eu não escolhi, podia ter escolhido uma dezena de outras epidemias e pandemias. A gente sabe, por exemplo, pelas múmias de Ramsés II, que provavelmente ele teve varíola, e varíola era endêmica no Antigo Egito. Mas a mais documentada, a melhor documentada, ou a primeira melhor documentada, e é claro que isso tem uma tonalidade catatímica, como nós psiquiatras dizemos, quer dizer, uma tonalidade afetiva, é a peste de Atenas. A peste de Atenas tem algumas coisas muito interessantes. Dá origem a uma das maiores tragédias literárias aí, ao Édipo Rei. Segue-se a peste, que é descrita na Ilíada, e ela tem algumas características históricas importantes, porque ela ocorre no meio da chamada Guerra do Peloponeso, onde os espartanos cercaram Atenas. Esta guerra e esta peste levaram ao declínio de Atenas, que era então a mais reluzente das cidades-estado e era o centro do conhecimento ocidental, pelo menos no mundo antigo. Ocorre essa peste no exato século de ouro de Péricles, que era o grande administrador. Quer dizer, estamos ali cruzando com Sócrates, com Platão, com o jovem Aristóteles, com Péricles ali naquele momento. Péricles tem 2 de seus filhos mortos pela peste e ele mesmo sucumbe pela peste. Há uma outra coisa histórica belíssima, que é o discurso funeral, o discurso fúnebre de Péricles diante das mães, dos filhos e dos cidadãos de Atenas, quando ele louva as pessoas mortas pela peste. E eu acho que isto é uma parte do que eu falo, mostra a importância de ter um grande líder nesse momento. A importância de um líder que empatiza com o seu povo. Então, o final, eu quis colocar o discurso todo do Péricles, felizmente alguém mais sábio disse, não, peraí, isso não vai dar. É muito Né? longo. O livro é muito pequeno para tudo isso. Mas isso está em Tucídides, a história da Guerra do Peloponeso. Mas o final, ele diz o seguinte, que estamos aqui para homenagear os mortos, aqui termina o meu discurso, os homens que viemos sepultar estão recebendo as nossas homenagens, os filhos desses homens, a partir de agora, receberão toda a educação bancada pelo Estado. Os órfãos serão mantidos pelo Estado a partir de agora, podem ir, vai haver uma ajuda da cidade, né, da cidade-estado de Atenas às viúvas, aos órfãos, ou seja, é um momento que me parece relevante, já que a gente está falando da nossa atualidade, como uma figura carismática e empática pode fazer diferença no momento desses. E é interessante, tá, que você está dizendo, porque na época, imagino assim, que não tivesse muito conhecimento sobre formas de transmissão, formas de prevenção, até, né, a terapêutica muito precária na antiguidade, mas ainda assim a presença de alguém que leve o problema a sério, acolha a dor das pessoas e levante o moral, vamos dizer, da população para seguir em frente, e isso tem um impacto, imagino, não? Isso tem um impacto e, embora ninguém, exatamente como você diz, soubesse o agente etiológico, foi descoberto muitos anos depois. O que era essa praga? Era uma febre tifoide. Uhum. Né? Não sei se você conhece Atenas, mas as estações de metrô de Atenas demoraram para ser concluídas uma eternidade, desde o início do século XX, porque a cada 1 metro que você andava, você encontrava ruínas, encontrava
coisas históricas. Até numa das estações que chama Keramikos, você tem todas as paredes, eles mantiveram as paredes com os achados arqueológicos ali no vidro. Né? E um estudioso grego descobriu na polpa dos dentes das ossadas, né, que provavelmente o agente etiológico era o da febre tifoide, a Salmonella typhi, né, que mata 25 a 30% dos contaminados. Numa época que você então, não tinha terapêutica, né? Terapêutica. As pessoas buscavam o pensamento mágico, quer dizer, trocavam de oráculo, faziam oferendas, e tinha também o fake news e a culpabilização, que é um fenômeno comum a todas as pestes que eu estudei. Se dizia que os espartanos que cercavam a cidade tinham envenenado as cisternas. Então, a culpa era dos espartanos. Isso se repete, quer dizer, cada uma das pandemias vai buscar, a maioria delas vai buscar um culpado pelo que aconteceu. Inclusive dando nomes, né? Então tem a doença, o espanhol chama de doença francesa, o francês chama de doença belga, não tem uma coisa assim de você querer. Como nós vimos, inclusive aqui na pandemia de Covid, o vírus chinês, enfim, você tem sempre uma coisa de querer localizar isso numa origem, num inimigo. Isso é uma tentativa de se proteger, proteger o ego, é uma tentativa de encontrar realmente o culpado e arregimentar a população do seu lado? O que acontece, tá? Que em toda pandemia acontece isso. É exatamente o que você falou, Daniel. Você já cantou a bola aí. Quer dizer, a culpabilização tem atrás de si um grande narcisismo, a dificuldade de entender que isto também lhe pertence, e você joga a culpa, muitas vezes politicamente, de uma maneira interessada, em algum dos seus inimigos, né? A gente sabe que quando você tem uma crise interna, você começa uma guerra, você acha um inimigo externo, né? Foi assim com a ditadura argentina, mas curiosamente, como a Guerra Civil Espanhola, que também é um fake news, a Guerra Civil não, a peste espanhola, né, a epidemia de gripe, influenza espanhola, não foi espanhola. Ela teve origem talvez nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, mas como a Espanha era um país livre e não participava da guerra e podia noticiar, jogaram na culpa dos espanhóis. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos entrou no final da Primeira Guerra contra a Alemanha, né? E se dizia que não era para tomar aspirina, que era produzida pela Bayer, alemã, porque a aspirina trazia vírus no seu interior e podia infectar as pessoas. Na peste negra, como sempre, os judeus foram incriminados. Quer dizer, vamos lembrar do antissemitismo da Igreja Católica desde muito antes, mas Inocêncio III foi o Papa que mais mobilizou. Já falamos de Atenas. Aqui você lembrou muito bem, quer dizer, o coronavírus virou o vírus chinês. Né? No Canadá, quando da gripe espanhola, trabalhadores chineses em regime de escravidão foram todos acometidos, semi-escravidão, quer dizer, eles iam para lá trabalhar como empregados, né? Mas todos eles foram contaminados pela gripe espanhola, e a leitura dos médicos canadenses é que aquilo era fita, aquilo era da indolência chinesa, que não queria trabalhar de fato, e que veio trazer a doença para a gente. Então, o movimento de culpabilização é um dos três mais frequentes, né? Culpabilização, negacionismo e busca de curas milagrosas. Humanamente, que é comigo, Daniel Barros, psiquiatra, colunista aqui da Band News FM, hoje conversando sobre esse tema, que, como eu disse, é muito atual, porque nós ainda estamos numa pandemia, estamos na pandemia da Covid-19, mas tem coisas que acontecem desde sempre em todas as pandemias. E o Tak estava dizendo no bloco anterior que ele identificou 3 grandes comportamentos que são recorrentes em todas as pandemias que você colocou aí no livro, Tak? De uma maneira maior ou menor, você vai encontrar
a culpabilização da qual falamos no primeiro bloco, negacionismo, curas milagrosas, isso praticamente aparece em todos os fenômenos que eu pesquisei aí. O negacionismo, ele ganhou esse nome, enfim, talvez a pandemia de Covid-19, eu até queria depois conversar com você sobre isso, tenha sido a pandemia mais documentada de todas, da história da humanidade, enfim, mais filmada, mais gravada, mais falada, mais comentada, por conta da facilidade de comunicação que nós temos hoje, enfim, de registro que nós temos hoje, mas o negacionismo que ganhou esse nome agora, ele aparece como ao longo da história? São pessoas achando que não é bem assim, são pessoas formalmente tentando negar o problema para que a vida siga ao normal, ou é simplesmente ignorância? Como que isso vem historicamente acontecendo e se transformando ao longo do tempo aí? Porque eu acho que a nossa cabeça muda também, né? Conforme a ciência vai revelando um pouco mais sobre as pandemias. As duas últimas antes da Covid mostram esse negacionismo de uma maneira bem mais acentuada. Se eu disser para você que o chefe do governo disse o seguinte, que não vai fechar loja nenhuma, que isso é uma pequena gripe, né? Que o comércio tem que funcionar, pouco tempo depois que essa história de vacinar todo mundo era uma tirania médica contra a liberdade do cidadão, você vai dizer, ué, peraí, eu li isso no jornal na semana passada. Não, isso ocorreu no Brasil e na Bahia, durante a gripe espanhola, em 1919. A Bahia foi, do ponto de vista comercial, bastante prejudicada, porque exportava fumo para a Alemanha, e a Inglaterra determinou um bloqueio de comércio com a Alemanha. Então, houve, sem dúvida, um problema econômico importante na Bahia e no Brasil. Então, o governador da Bahia, em absoluto, assim como o presidente da época, disseram que isso era uma gripezinha, que não era para ninguém se preocupar. O comércio tinha que ficar aberto, os passageiros de um navio inglês chamado Demerara, que já vieram doentes, tiveram a permissão de desembarcar no Brasil livremente, porque afinal isso era uma gripezinha. Né? Isso 10 anos depois da chamada Guerra da Vacina. Você deve lembrar quando o pessoal se revoltou para tomar a vacina de febre amarela. E saiu num jornal, enfim, um periódico muito conhecido da época, chamado Careta, que esta obrigatoriedade, agora já na gripe espanhola, essa obrigatoriedade de ser vacinado era um atentado aos direitos do cidadão e determinava ou constituía uma tirania médica, um despotismo médico. Coisa Aliás, que é hoje, né? Isso tá ouvimos isso, né? Agora, se o ouvinte abrir ali o celular dele, entrar na rede social, ele vê alguém falando exatamente isso hoje, né? Nós não aprendemos as lições. Ou tá, que às vezes eu me pergunto se a gente aprende alguma coisa com a história, quer dizer, tem alguma coisa que mudou ao longo do tempo para melhor, em termos das nossas reações a essas catástrofes? Ou parece que a gente sempre comete exatamente os mesmos erros? Então, Dani, acho que aquela frase de quem, acho que é do Santaella, quem não conhece a história tende a repeti-la, é uma grande bobagem. A história não tem um caráter educativo, nem um caráter moral. Ninguém aprende nada, as pessoas repetem, né? Eu até na pandemia, eu até disse essa frase algumas vezes repetidamente, eu disse que se tem uma coisa que a gente aprendeu com a história, é que a gente não aprende nada com a história. Se a única coisa que a história ensina é que ela não ensina nada, parece. Veja um exemplo bélico, né? O Afeganistão já foi invadido por Alexandre o Grande, pelos romanos, pelos ingleses, pelos russos, pelos americanos, e ninguém aprendeu que não dá para ganhar a guerra no Afeganistão. Todo mundo invadiu, não adiantou nada. Né? O outro negacionismo, mas aí de um caráter político, aliás, besteira o que eu estou falando, porque todo negacionismo em saúde me parece ter um caráter político. Se você diz para mim que
a Terra é plana e não redonda, tá bom, o máximo que vai acontecer é eu temer um dia que o meu navio caia na borda da Terra, ou a gente tire sarro, a gente brinca. Quer dizer, negacionismos de terra plana, quando muito, dão piada. Agora, negacionismo na ciência e na medicina mata a gente. Uhum. Né? E foi o que aconteceu quando a AIDS apareceu nos Estados Unidos. Quer dizer, o Centro de Controle de Epidemias em Atlanta, em 1981, já estava estudando homossexuais que estavam tendo doenças oportunistas, sarcoma de Kaposi, e começou a identificar o vírus. Né? O que ocorreu foi que o governo americano, à época presidido pelo Ronald Reagan, que era obviamente um homem de direita, cortou verba para pesquisa, porque para ele aquilo e para os seus brucutus, né, da época, aquilo era doença, era a peste gay, que só ocorria com homossexuais. Então, por que eu vou gastar dinheiro com uma doença que é uma peste gay e que representa, no fundo, um castigo de Deus contra a sodomia? Uhum. Isso também é uma outra coisa muito marcante. Uma forma de negacionismo, essa junta tudo, né? Junta o negacionismo com a culpabilização, né? E é sempre assim nas grandes catástrofes, né? Eu estou tentando lembrar do nome do religioso, mas quando teve o terremoto, como dizem os nossos amigos, o terremoto de Lisboa, né? Que primeiro teve o terremoto, depois incêndio, depois um tsunami, né? O clérigo local dizia que isso era um castigo de Deus. Isso ocorreu muito durante a peste negra. Quer dizer, os templos foram todos abertos para os fiéis rezarem e pedirem a Deus. Surgiram várias hipóteses de santos. Né? Uma das coisas que mais espalhou a peste negra foram peregrinos indo de uma cidade para outra para rezar e para buscar um determinado santo importante da época. Então, a religiosidade, você viu aqui no Brasil, gente dizendo que benzia água, que havia palavras místicas que faria com que pessoas não adoecessem. Aí a gente já entra nas curas milagrosas, né? Esse Na era um peste. ponto, esse era um ponto que eu queria talvez conversar, porque ele é um ponto comum às pandemias, mas tentando ser um pouquinho otimista aqui, né, tá? Que talvez a gente aprenda algumas coisas, porque, por exemplo, apesar de todo o negacionismo, de todo o movimento anti-vacina, a gente desenvolveu vacina num movimento, numa velocidade recorde, e vacinou o mundo numa velocidade recorde. Então, mais pessoas também aprendem coisas, sempre tem o negacionismo, sempre tem a busca de curas milagrosas, mas algumas coisas a gente aprende. Agora, apesar do desenvolvimento da ciência, sempre vai ter alguém querendo vender óleo de cobra, né? Vender aquela cura que se vende hoje em dia com um discurso de desinteresse. Fala assim, não, porque na vacina tem interesse comercial, como se no óleo de cobra ninguém estivesse lucrando, né? A vacina mexe no seu DNA ou implanta um chip em você, né? Como disseram. Você é mais otimista do que eu. Eu acho que às vezes é um movimento pendular. Eu atendo algumas pessoas, alguns brasileiros da Suíça. A Suíça é o país do negacionismo. Na Suíça ninguém se vacina. Ontem eu estava ouvindo, aliás, no domingo eu estava ouvindo vacinação de gripe em idosos no Rio de Janeiro. 10% apenas haviam se vacinado até então. No Brasil, 20 ou 25 milhões não tomaram nem a segunda dose. E eu acho que isso depende muito de quem coordena, de quem governa o destino do país. Quer dizer, cabe a essa pessoa, feito Péricles, ser uma pessoa empática, impoluta, que segue a ciência, né? E só para colocar uma curiosidade, que acho que pouca gente sabe, que na gripe espanhola, aqui no Brasil, teve duas coisas que me chamaram muito a atenção em termos de tratamento ou prevenção. Uma,
você tinha que pegar um carro, andar na velocidade máxima que pudesse e botar a cabeça para fora, porque o vento levaria embora o vírus da gripe. Arrancaria de você, mesmo depois de você ter ficado. Exatamente. Entendi. E o outro é um remédio milagroso Uhum. que a fórmula era cachaça, mel e limão. Foi inventada a caipirinha. Uhum. Eu tinha ouvido essa história, é fato, então, não é boato essa aí. É verdade, é uma das coisas que se vendia, né? É tão eficaz quanto a cloroquina. Uhum. E na época já se usava o antimalárico também para. Tentou-se usar o quinino, né? Na época para combater a gripe também. Já se falava Depois, dessas tentativas heróicas, né? exatamente, exatamente. E sempre tem esse argumento, eu acho, tá, que nas doenças, nas epidemias, enfim, elas se tornam, talvez, desculpa para qualquer coisa. Né? Então, você quer vender um seu negócio, ou você quer impor alguma coisa. A pandemia, muitas vezes, ela é desculpa para qualquer coisa. Isso de um lado ao outro. Né? Quem aponta que é tirania e etc., está dizendo que você está usando a pandemia para oprimir a população. Mas, no oposto, também acontece. Né? Tem gente que usa a pandemia para lucrar de N maneiras. Isso também historicamente. Assim, no Brasil a gente viu isso, quer dizer, a pandemia foi usada para passar a boiada, não foi? Nós ouvimos há Uhum, um tempo atrás um nefasto ministro dizer que vamos aproveitar e passar a boiada, não uhum, é? uhum, A pandemia, infelizmente, dentro da nossa classe médica, foi usada com fins lucrativos. Quer dizer, a gente fala do cara que é o caixeiro viajante, do cara que passa, que fica aí na Praça da República com uma banquinha vendendo óleo de cobra para a Covid, mas nós tivemos ilustres colegas uhum. que, com interesses comerciais, venderam tratamentos, desde a cloroquina até outros tratamentos, absolutamente ineficazes, com Uhum. interesse pecuniário. Isso sempre ocorreu ao longo da história. E pensando agora para o futuro, Taki, porque haverá outra pandemia, né? Assim, eu entrevistei uma escritora que disse que ela, quando conversava com infectologistas, eles falavam mais ou menos como os geologistas falam do terremoto. Não é se houver outro terremoto, é quando, porque vai acontecer, a gente só não sabe quando. Pandemia é um pouco isso que os infectologistas, e sobretudo os que estudam especificamente isso, eles dizem, não é se houver uma pandemia, vai haver. A gente precisa saber como lidar com isso. Você que fez esse passeio pela história e viveu junto com todos nós a pandemia de Covid-19, qual, qual conselho para quem estiver nos ouvindo aqui num arquivo em 2000 e alguma coisa, 2050, e está aí à beira ou vivendo uma outra pandemia, o que a gente aprende olhando para a história e que a gente poderia mudar para as próximas, hein? Bom, há claramente uma mensagem que daqui a 50 ou 100 anos, as pessoas que te ouvirem com muito interesse vão perceber que não aconteceu. As pessoas vão perceber que nós já estamos falando disso, que o desmatamento, a fragmentação ambiental, a caça de animais silvestres está relacionada com as epidemias e pandemias. Quer dizer, a infecção de AIDS ocorreu por caça e venda ilegal, sem controle sanitário, né, Uhum, de gente que comia macaco, uhum, né? Os macacos tinham o vírus da imunodeficiência símia, que o sangue e comer carne de macaco acabou levando ao desenvolvimento do HIV. A infecção por Covid também, né? Venda uhum, ilegal e caça de morcego, tatu e pangolins. Quer dizer, nós estamos invadindo hábitats que não deveríamos estar invadindo. Tem uma história clássica de um menininho na África que estava brincando perto de uma árvore oca e no dia seguinte ele acordou com muita dor, com muita febre e morreu. uhum, Um dos primeiros casos de ebola. O que se mostrou é que esse menino aspirou daquela árvore oca, tinha uns morcegos insetíveros que transmitiam o vírus da uhum, ebola. Esses caras, né, esses morcegos estavam lá no meio do mato, mas como
madeireiras, mineradoras destruíram o habitat deles, Uhum. eles foram morar perto da Da cidade cidade. e levaram esse vírus ebola. Então, a proteção dos ecossistemas, o ecossistema preservado, é um seguro, algo que a humanidade deveria pensar como algo prioritário. E, pelo menos nessas últimas infecções, epidemias e pandemias, esse contato do homem com o que ele não deveria estar tendo contato, quer dizer, comer carne de bicho, destruir a natureza, desmatar, provavelmente daqui a pouquinho nós teremos uma outra epidemia a partir disso. Entendi. Bom, que a gente aprenda um pouco as lições da história. Eu sei que é difícil, a história está aí para mostrar que muitos erros se repetem, mas quem sabe, com trabalhos como esse livro do TAC, sobre as grandes epidemias e pandemias, que está sendo lançado agora pela Segmento Pharma, a gente consiga trazer um pouco mais essas lições para o nosso consciente e, quem sabe, mudar um pouco aí a história futura. Humanamente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito a conversa prazerosa e muito informativa com o TAC. TAC, até uma próxima. Até uma próxima, Daniel. Foi um enorme prazer falar com você, como sempre. Muito obrigado. E Humanamente, você sabe, ele continua disponível no site da Band News FM e também nos principais tocadores de podcast. Semana que vem tem mais. Até lá.